Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 64. O paralítico curado em Cafarnaum. 9 de novembro de 1944. No mesmo dia, 9 de novembro, logo depois, vejo as margens do lago de Genezaré e vejo os barcos dos pescadores, arrastados para a margem. Junto a eles estão Pedro e André, ocupados em consertar as redes, que os empregados levam, gotejantes, depois de as terem enxaguado no lago, para limpá-las dos detritos que nelas ficaram presos. À distância de uns 10 metros, João e Tiago, encurvados sobre seu barco, estão ocupados a pô-lo em ordem, ajudados por um empregado e por um homem de seus 50 a 55 anos, que eu penso ser Zebedeu, porque o empregado o chama de patrão, e porque ele é muito parecido com Tiago. Pedro e André, de costas para o barco, trabalham em silêncio para reatar os fios e as boias de sinal. De vez em quando trocam algumas palavras a respeito do trabalho deles, que, pelo que eu pude entender, foi infrutífero. Pedro se queixa, não pela bolsa vazia, nem pelo trabalho inútil, mas diz: Isso me aborrece, porque como faremos para alimentar aqueles pobrezinhos? E nós só somos feitas raras ofertas, e aquelas 10 moedas e 7 dracmas que recolhemos nestes 4 dias, nelas eu não toco. Só o mestre me deve indicar a quem e como vão ser dadas aquelas moedas. E até o sábado ele não volta. Se eu tivesse feito uma boa pesca, o peixe mais miúdo eu o cozinharia e o daria àqueles pobres. E se alguém em casa resmungasse, eu não daria importância a isso. Os sãos podem ir procurá-lo, mas os doentes. Aquele paralítico, por exemplo, andaram tanto para trazê-lo aqui, diz André. Escuta, meu irmão, eu penso que não se pode estar divididos. E não sei por que o mestre não nos quer sempre com ele. Ao menos eu não veria mais estes pobrezinhos que não posso socorrer. E quando eu os visse, poderia lhes dizer: Ele está aqui. Estou aqui. Jesus se aproximou deles e, devagar caminhando sobre a areia molhada, Pedro e André dão um pulo, gritam: Ó mestre! Chamam os outros. Tiago, João, o mestre veio. Os dois chegam correndo e todos abraçam Jesus. Um lhe beija a veste, outro as mãos. João ousa passar-lhe um braço ao redor da cintura e pousar a cabeça sobre o seu peito. Jesus o beija sobre os cabelos. De que estavas falando? Mestre, dizíamos que te desejaríamos aqui. Para quê, amigos? Para ver-te e vendo-te te amar, e depois por causa dos pobres e doentes. Estão à tua espera 2 ou mais dias. Eu fiz o que podia, coloquei-os lá. Estás vendo aquela cabana, naquele campo inculto?
Lá os operários do barco trabalham fazendo reparos. Lá coloquei abrigado um paralítico, um que tem febre alta e um menino que está morrendo sobre o seio de sua mãe. Eu não podia mandá-los à tua procura. Fizeste bem, mas como pudeste socorrê-los? E quem foi que os trouxe? Me disseste que são pobres. É verdade, mestre. Os ricos têm carros e cavalos, os pobres só as pernas. Não podem ir atrás de ti diligentes. Eu fiz o que pude. Olha, este é o donativo que eu recebi, mas não toquei em nenhuma moeda. Tu é que farás isso. Pedro, tu podias tê-lo feito, certo? Meu Pedro, me desagrada saber que por causa de mim tu tenhas que sofrer censuras e passar canseiras. Não, Senhor, não deve desagradar-te isso. Eu não tenho dor, somente o que me desagrada é não ter podido fazer maior caridade. Mas podes crer, eu fiz. Todos nós fizemos tudo o que pudemos. Eu sei. Sei que trabalhaste e sem resultado. Mas, se não há comida, a tua caridade permanece viva, ativa e santa aos olhos de Deus. Uns meninos chegaram gritando: O mestre está aqui, o mestre está aqui! Eis aqui Jesus, eis aqui Jesus! Abraçam-se a ele, que os acaricia, mesmo falando com os discípulos. Simão, eu vou entrar em tua casa. Tu e vós ide dizer que eu vim. Depois trazei-me os doentes. Os discípulos saem rapidamente em diferentes direções, mas que Jesus já tenha chegado, toda Cafarnaum o sabe, graças aos pequeninos que parecem umas abelhas ao formarem enxame e que depois partem da colmeia para as mais diversas flores, as casas, neste caso, as ruas, as praças. Eles vão e vêm festivos, levando a notícia às mamães, aos transeuntes, aos velhos sentados ao sol. Depois voltam para ser acariciados por aquele que os ama. Um deles, audaz, diz: Fala a nós, para nós hoje, Jesus. Nós te queremos bem, tu sabes, e somos melhores que os homens. Jesus sorri para o pequeno psicólogo e promete: Falarei especialmente para vós. E, seguido pelos pequenos, vai até a casa, entra, saudando com a sua saudação de paz. A paz esteja nesta casa. O povo se aglomera na grande sala posterior, destinada às redes, cabos, cestas, remos, velas e provisões. Vê-se que Pedro a colocou à disposição de Jesus, amontoando tudo em um canto, para dar mais espaço. O lago não se vê daqui. Ouve-se dele apenas um marulho lento. O que se vê é um só o muro esverdeado do pomar, onde está a velha videira e a figueira frondosa. As pessoas estão até na estrada, transbordando da sala para o pomar e deste para a estrada. Jesus começa a falar. Na primeira fila, tendo aberto caminho, os gestos prepotentes e graças ao temor que deles tem o povo. Estão 5 pessoas influentes, paludamentos, vestes ricas e soberba. Os denunciam como fariseus e doutores, mas Jesus quer ter ao seu redor os seus pequenos. Uma coroa de rostinhos inocentes, de olhos luminosos, de sorrisos angelicais, levantados para ele. Jesus fala, e ao falar acaricia de vez em quando a cabecinha encaracolada de um menininho que está sentado aos seus pés, com a cabeça encostada aos seus joelhos sobre o bracinho dobrado. Jesus fala sentado sobre um grande monte de cestas e redes. O meu dileto desceu ao seu jardim, ao canteiro dos aromas, a apacentar por entre os jardins e a colher lírios. Ele que se deleita entre os lírios, diz Salomão, de Davi, do qual eu venho, eu, o Messias de Israel. O meu jardim, qual jardim mais bonito e mais digno de Deus e do céu, onde as flores são os anjos criados pelo Pai? Contudo, não. Um outro jardim quis o Filho unigênito do Pai, o Filho do homem, porque pelo homem
Eu tenho a carne, sem a qual eu não poderia redimir as culpas da carne do homem. Um jardim que poderia ser pouca coisa inferior ao celeste. Se do paraíso terrestre se tivessem espalhados, como mansas abelhas de uma colmeia, os filhos de Adão, os filhos de Deus, para povoar a terra, com uma santidade toda destinada ao céu. Mas o inimigo semeou abrolhos e espinhos no coração de Adão, e os abrolhos e os espinhos deste coração extraviaram sobre a terra. Agora já não há jardim, mas um mato áspero e cruel, no qual mora a febre e se aninha a serpente. Mas o dileto do Pai também tem ainda o jardim nesta terra, sobre a qual impera Mamon, o jardim no qual ele vai nutrir-se do seu celeste alimento, amor e pureza, o canteiro do qual ele colhe as flores que lhe são caras, no qual não há mancha de sensualidade, de cobiça, de soberba. Estes, Jesus acaricia o maior número de crianças que pode, passando sua mão sobre aquela coroa de cabecinhas atentas. Uma única carícia que as toca de leve e os faz sorrir de alegria. Eis os meus lírios. Não teve Salomão em sua riqueza veste mais bonita do que o lírio que perfuma o vale, nem diadema de graça mais delicado e esplêndido do que aquele que tem o lírio em seu cálice de pérola. No entanto, para o meu coração não há lírio que valha o que vale um destes. Não há canteiro, não há jardim de ricos, todo cultivado com lírios, que me valha o que vale um só destes puros inocentes, sinceros, simples, pequeninos. Ó homens, ó mulheres de Israel, ó vós grandes e humildes, pelo censo ou por vosso cargo, ouvi. Vós estáis aqui, porque quereis conhecer-me e amar-me. Então ficais sabendo qual é a primeira condição para serdes meus. Eu não vos digo palavras difíceis, não vos dou exemplos mais difíceis ainda. Eu vos digo, tomai a estes como exemplo. Quem entre vós não tem em casa um filho, um sobrinho, um pequeno irmão, ainda na infância, na meninice? Não é um descanso, um conforto, um vínculo entre os esposos, entre os parentes, entre os amigos, um destes inocentes, cuja alma é pura, como uma aurora serena, cujo rosto afugenta as nuvens e incute esperanças e cujas carícias enxugam lágrimas e infundem força de vida? Por que é que existe neles tanto poder? Neles ainda fracos, indefesos e ignorantes? Porque tem Deus em si, tem a força e a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria. Sabem amar e crer, sabem crer e querer, sabem viver nesse amor e nessa fé. Sede como eles, simples, puros, amorosos, sinceros, crentes. Não há sábio em Israel que seja maior do que o menor destes, cuja alma é de Deus, e dela é o seu reino. Benditos pelo Pai, amados pelo Filho do Pai, flores do meu jardim. A minha paz esteja convosco e com aqueles que vos imitarem por meu amor. Jesus terminou. Mestre, grita Pedro do meio da multidão, aqui estão os doentes. Depois podem esperar que tu saias, mas este está comprimido por esta multidão, e além disto, não se aguenta mais, e nós não podemos passar. Devo mandá-lo de volta? Não, descei-o pelo telhado. Está bem, vamos fazer isso já. Ouve-se o barulho dos pés sobre o telhado, baixo da sala, que, não sendo propriamente uma parte da casa, não tem por cima nenhum assentamento, com argamassa, mas somente um telhadinho de madeira coberto de cascalhos semelhantes à ardócia. Mas não sei que pedra era. Eles fazem uma abertura e, por meio de cordas, fazem descer a pequena padilhola sobre a qual está o doente. Desce exatamente diante de Jesus. O povo se aglomera mais ainda para vir. Tiveste grande fé, e contigo também quem te trouxe. Ó Senhor, como não ter fé em ti?
Portanto, eu te digo, filho, o homem é muito jovem. São-te perdoados todos os teus pecados. O homem o olha chorando. Talvez se sinta um pouco decepcionado, porque esperava a cura do corpo. Os fariseus e os doutores cochicham entre si, torcendo o nariz, a fronte e a boca com desdém. Por que estáis murmurando, e mais ainda com o coração, de que com os lábios? Segundo vós, é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, pega a tua cama e anda. Vós pensais que só Deus pode perdoar os pecados, mas não sabeis responder o que é mais importante, porque este, tendo perdido a tal ponto a saúde do corpo, gastou seus haveres para recuperá-la, sem nada conseguir. Não o pode, a não ser por Deus. Ora, para que saibais que tudo eu posso, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a carne e sobre a alma, na terra e no céu, eu digo a este: levanta-te, toma tua cama e anda. Vai para tua casa e sê santo. O homem sente um choque, dá um grito, põe-se de pé, lança-se aos pés de Jesus, beija-os e os acaricia, chora e ri. Com ele, os parentes e a multidão, que depois se abre para deixá-lo passar, como se fosse em triunfo, e o segue toda festiva. A multidão, não os 5 invejosos, que vão-se embora altivos e duros como estacas. Assim pôde entrar a mãe com o seu pequenino, uma criança ainda de peito, esquelética. Ela o estende e diz só isto: Jesus, tu amas a estes, tu o disseste, por este amor e por tua mãe, e chora. Jesus pega o bebê que está, mesmo à morte, coloca-o sobre o seu coração, mantém-no assim por um momento, com aquele rostinho sério, os lábios arroxeados e as pálpebras já fechadas, leva-o ao encontro sua boca, mantém-no assim por um momento. E quando o afasta de sua barba loira, o rostinho já está rosado, a boquinha já faz daqueles sorrisos incertos, como as crianças fazem. Os olhinhos olham ao redor, vivos e curiosos. As mãozinhas, antes fechadas e abandonadas, apalpam entre os cabelos e as barbas de Jesus que ri. Oh, meu filho! Grita a mãe feliz. Pega-o, mulher. Sê feliz e boa. E a mulher pega o filho renascido e o aperta ao seio. O pequenino reclama logo seus direitos ao alimento e procura, abre, encontra a mama, mama ávido e contente. Jesus abençoa e dá uns passos até a porta onde está o doente de febre alta. Mestre, sê bom. E tu também. Usa a saúde na justiça. Jesus o acaricia e sai. Volta à margem, seguido, precedido, louvado por muitos que suplicam. Nós não te ouvimos falar, não podemos entrar. Fala a nós também. Jesus faz sinal que sim, e como a multidão o aperta, a ponto de quase sufocá-lo, ele entra no barco de Pedro. Não basta. O assédio é premente. Leva o barco para o mar e afasta-te um pouco da margem. Aqui a visão termina. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.